relato relatado e escrito pela mão de Marcos, pelas pregações e pronúncias do apóstolo Pedro. Nós leremos então o capítulo 9 de Marcos, do versículo 14 até o versículo 29. Vamos acompanhar na leitura. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um, no meio da multidão, respondeu: Mestre, trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e esse, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele esfuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao menino. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: O espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai, graças te damos por termos a liberdade de ler as Sagradas Escrituras no culto público. E nós pedimos a tua graça para que, além de ler, possamos, ó Deus, expô-la e ela cair nos nossos corações. Derrama a tua graça sobre nós e que nossos corações estejam abertos e atentos às Sagradas Escrituras. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, meus irmãos. Irmãos, hoje nós chegamos na 42ª exposição do Evangelho de Marcos, e nós vamos ter aqui uma compreensão das Sagradas Escrituras a respeito disso. O presente relato é uma obra motivadora sobre a superioridade de Cristo e seu poder, a falha dos discípulos e um menino endemoniado e um pai sem fé. Então, nós vamos resumir o que nós vamos conversar e falar e expor no culto público de hoje. Nós vamos falar da motivação que nós temos a ver um Cristo que é superior e um poder sobrenatural. Isso é positivo, mas nós temos também nessa exposição a falha dos discípulos. Nós vamos ver também um menino que sofre há muito tempo de estar possuído por espíritos e sendo endemoniado, e também um pai que está com a fé fraca, alguém que está com a fé debilitada, alguém que está com a fé talvez não tão forte, não revigorada. Jesus, como eu preguei na semana passada, ele acaba de ser transfigurado, as suas vestes foram transformadas, sem um branco que nenhum lavandeiro poderia deixar. Então, nós vimos na semana passada a respeito desse Cristo que foi transfigurado no monte, e ali ele pôde estar mais branco do que qualquer lavandeiro poderia limpar as suas vestes. Os discípulos estavam nessa ocasião onde Jesus os chamou para orar e os discípulos estavam dormindo, onde Pedro, sem saber o que falar e perplexo do que estava vendo, ele não consegue ficar quieto, mas ele vai dar uma opinião a respeito de criar 3 tendas.
Jesus pede para aquela experiência que eles viveram, o povo fique em silêncio até que a sua ressurreição volte ao povo a respeito disso. Não, pode, esse daí não, Carol, pode deixar também, pode deixar lá no versículo primeiro. Então, irmãos, nós vimos na semana passada a respeito de tudo isso que eu preguei para os irmãos. E agora nós estamos vendo Jesus descendo no monte com os 3 discípulos. E chegando ali com os 3 discípulos, ele começa a haver uma pequena discussão, um pequeno problema. Talvez você se lembre do Velho Testamento, quando Moisés sobe ao monte e ele está tendo comunhão com Deus, o Senhor revelando a ele o poder e a glória do Senhor está sobre Moisés. Moisés desce. Me parece um paralelo a respeito de quando o Messias desce, Moisés desce. Está tendo uma discussão, está tendo uma contenda, está tendo aquilo que não era para ter. Na ocasião do Velho Testamento, o povo está fazendo aquilo que não deve, que era fazer outros deuses. E na ocasião do Novo Testamento, o povo, de vez de estar buscando, aprendendo e orando, o povo está discutindo. Então acompanhe comigo no versículo 14 e vamos entrar diretamente ao texto. Viram numerosa multidão ao redor deles, os escribas estavam com eles, discutindo alguma coisa. O que esse povo está fazendo? O que os discípulos estão discutindo? Pensa só, Jesus acaba de ser transfigurado, poder e majestade, ele desce, talvez os seus discípulos, o seu povo, os seus representantes estão ali esperando ele, mas não, eles estavam discutindo com os escribas, eles estavam ali debatendo. E nós vemos no Evangelho, e nos 4 Evangelhos, que os escribas eram um povo que gostavam de perseguir a Jesus e criticá-lo. Eles gostavam de colocar pedra de tropeço na vida de Jesus, mas não conseguiam. E provavelmente esses escribas estavam ali para obter informações sobre Jesus, sobre alguma coisa que ele esteja falando ou fazendo ou curando no sábado, para acusar ele, levar em prisão e levar ele à morte. Os escribas são os fariseus que gostam de brigas que não vão dar em nada. Escribas são os povos que eles criticam demais e não vivem nada. Mas no meio deles, daqueles escribas, do povo que discute, do povo que só briga, tem 9 representantes de Cristo, tem 9 discípulos, que acabaram sendo levados pela discussão. Eles não lembraram que Jesus estava no monte, que chamou os discípulos para orar, e eles não lembraram que eles deveriam ainda ficar orando e buscando ao Cristo e ao Deus soberano. Eles estavam ali no meio daquilo e começaram também a discutir. Então, no versículo 15 ao 18, a multidão, quando vê Jesus, ela corre até Jesus. E nós podemos ver, o texto não relata que os discípulos com Jesus foram anunciados por eles. Nós vemos que a multidão está discutindo, os escribas e os fariseus estão discutindo, e aí logo aquela multidão não olha para os 3 discípulos, ela só vê Cristo, ela só vê a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e diante disso eles correm para falar com Jesus. Então Jesus perguntou: o que estavam discutindo? O que vocês estão falando a respeito disso? Qual é a discussão de vocês? Talvez poderia ter um alvoroço a respeito do assunto da discussão, mas parece que fica um silêncio. Ao meio da multidão respondeu o mestre. Trouxe aqui, o próximo versículo vai ser esse. Mas, olha, quando Jesus pergunta aos irmãos, o que vocês estão discutindo? Quando tem um monte de discussão, quando tem um povo discutindo, e alguém pergunta: o que aconteceu aqui? Como vocês acham que seria essa discussão? Não porque isso, porque ele, porque o discípulo disse isso, porque Tiago falou isso, porque um falou isso, o outro falou isso, e o escriba falou isso. Não, parece que o texto de Marcos relata que houve um silêncio naquela discussão. Diante daquela discussão, quando Jesus pergunta: o que vocês estão falando mesmo? Ninguém fala nada, mas um homem, no versículo 17, ele aparece do nada e de uma maneira preciosa. E o que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Este sempre se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam fazer.
Então nós vemos aqui que os discípulos foram convidados ou foram conclamados por esse pai, só que o pai ele não consegue fazer nada por eles. O pai não consegue, os discípulos não conseguem fazer nada pelo pai. O menino está endemoniado, o menino está sofrendo, o menino ele se espuma desde pequeno, e vamos ver aqui. E o pai ele olha para os discípulos que são os representantes de Cristo, os representantes do Senhor, e naquele momento fala assim: existe uma saída então para o meu filho, existe talvez uma saída então para a minha família, eu vou procurar esses apóstolos, esses discípulos, e chegando lá ele pede: por favor, expele esse demônio, esse espírito imundo do meu filho, que traz ele a surdez, a mudez e leva ele à morte por muitas vezes. E aí então nós temos um primeiro fato dos discípulos, o fracasso dos discípulos. Eles estavam com Cristo, eles sabiam quem é Cristo, eles já tinham sido enviados por Cristo em Lucas capítulo 6, já tinham expulsado o demônio antes, mas agora eles fracassam. A cena, temos um pai desesperado pelo sofrimento do seu filho, e ele olha para os discípulos de Cristo e talvez nasce essa esperança, porém essa esperança é frustrada, porque os discípulos fracassaram no exorcismo do demônio. O pai cheio de esperança, e talvez os discípulos já haviam sido enviados, eles poderiam falar: farei de novo, ou vai acontecer a mesma coisa de novo. Ah, aconteceu isso, veio um espírito maligno, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz há tempos atrás, e esse demônio vai embora. Mas não foi isso que aconteceu, e os discípulos fracassaram. Talvez por já terem algum tipo de experiência, eles acharam que a experiência que eles tiveram a primeira vez poderia ser a mesma experiência que eles vão ter todas as vezes. Fizeram a mesma coisa e nada aconteceu. Mandaram o demônio embora e ele não foi. Rogaram, clamaram, pediram e o demônio não foi embora. E isso aqui, meus irmãos, talvez eles ficaram muito fracassados. O que cabe a nós a pensarmos, meus irmãos, as loucuras e as sandices que acabaram crescendo através disso. A Bíblia nos ensina que todos os demônios eles têm que ser expulsos e não amarrados e muito menos conversados. E aí, por esse demônio não ir embora, talvez alguns irmãos ou aqueles que faltam um pouco mais de entendimento começaram a criar doutrinas. A doutrina de você conversar com o demônio, a doutrina de você amarrar o demônio, a doutrina de você pedir para o demônio contar alguns segredos daquela pessoa para que depois ela possa ser acusada pelo próprio pastor. Os discípulos estão sem poder, são pessoas comuns, são pessoas como eu e você, sem poder nenhum. Por isso não há poder em nós, não há poder na minha mão para tocar em você, não há poder na minha mão para tocar na sua cabeça e talvez você ser abençoado ou amaldiçoado. Quem tem todo o poder é Cristo, quem tem toda a graça é Cristo, quem tem toda a majestade é Cristo. Os discípulos são os representantes de Jesus que muitos veem a esperança e por não estarem em oração, no contexto do texto que nós vamos ver que eles deveriam estar em oração, frustraram aquele pai. Agora, hoje, no século XXI, após a ressurreição de Cristo, a instituição que representa Cristo não é mais aqueles 12 discípulos, é a igreja de Cristo. A igreja tem oferecido uma resposta para a sociedade desesperançada e aflita. Imagina o pai totalmente desesperançoso, aflito, ele corre à igreja, que é o representante de Cristo, e essa igreja se reúne em oração? Essa igreja se reúne em devoção a Deus? Ou é uma igreja como os discípulos e os escribas estão apenas discutindo? Temos um confronto do poder contra o mal. Os representantes de Cristo têm que confrontar o mal, as regiões celestes. É apenas a igreja, é sobre a igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Não há poder sobre o inferno, não há poder contra a igreja, porque o inferno não vai prevalecer sobre essa igreja de Cristo. Conhecimento apenas não basta, é preciso revestimento de poder, porque o reino de Deus não é teológico, o reino de Deus não é filosofia, o reino de Deus não são a leitura de livros, o reino de Deus é o poder de Deus.
Nós devemos conhecer as Sagradas Escrituras, devemos andar com Cristo, mas devemos cooperar com o Senhor em nossas orações, em nossas devoções, em nossa ortopraxia, uma prática de vida, uma prática de piedade, uma prática de oração, uma prática de conduta, uma prática de vida com Cristo, porque tem muitas pessoas que podem saber muito, podem compreender muito, podem ser apologetas até o máximo que poderiam atingir, mas não tem uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de devoção e súplica ao Deus que pode enviar o poder dele sobre as nossas vidas. Quando eu digo poder, calma varão. Quando eu digo poder, não digo uma vida que você saia mistificando tudo, colocando a mão das pessoas para que as pessoas caiam, aquela utopia de as pessoas falarem assim: se eu tocar na sua cabeça você vai cair, estremuchar no chão. Quando eu digo poder, eu digo uma vida de oração, eu digo uma vida de devoção e entrega. Não estamos falando de poder produzido por emoções, poder produzido de carne, poder produzido por um fundo musical, poder produzido pela fumaça, poder produzido pelo cheiro do óleo ungido. Não, é o poder da oração, é o poder que faz nós cairmos no chão e orarmos, dobrarmos nossos joelhos e suplicarmos ao Senhor. Existem muitos discípulos que sabem muito, mas fazem pouco, discutem muito e trabalham pouco. É essa uma observação que eu quero trazer aos irmãos, que a discussão sem ação é uma paralisia espiritual. Os discípulos paralisaram. Eles se esqueceram que Jesus está no monte e subiu para a oração. Eles paralisaram através apenas de uma discussão e de uma paralisia espiritual. No versículo 19, então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Texto não explica a quem Jesus está se dirigindo essa palavra. Ele pode estar se dirigindo aos escribas, ele pode estar se dirigindo aos próprios discípulos, ele pode estar se dirigindo à multidão que correu atrás dele, mas provavelmente todos estão envolvidos na questão de descrentes. Todos estão envolvidos na questão da incredulidade. E daqui então, meus irmãos, nós podemos ter a plena consciência que todos nós passamos por período de incredulidade. Eu e você passamos por períodos que às vezes a nossa fé está fraca. Eu e você passamos por períodos que parecem aquele ditado, aquela fala: parece que a minha oração não passa do teto. Talvez alguém que tocava violão antes e ficava adorando ao Senhor em casa, ele não consegue mais pegar o violão e adorar a Deus. Alguém que cantava, alguém que fazia determinada coisa, ela não consegue mais fazer alguma coisa, porque parece que o teto está ferro e as orações não sobem. Nós, meus irmãos, passamos por períodos de fé que nos abalam. Talvez você esteja passando por esse período agora, nesse momento. Talvez você esteja passando hoje uma incredulidade em seu coração. Talvez hoje você não está tanta fé como você estava há algum tempo atrás. Talvez hoje você não ora como você orava há um tempo atrás. Talvez hoje você não o busca como você buscava um tempo atrás. E Jesus, ele nos repreende: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Mas ao mesmo tempo, Deus de misericórdia, ele fala assim: traga o menino aqui, traga aquele que precisa, traga aquele que veio suplicar pela minha presença, para que eu possa auxiliá-lo e para que eu possa ajudá-lo. No versículo 20 ao versículo 22, diz assim: e eles trouxeram o menino, quando o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, que ele chega a cair no chão e se debatia e espumava sua boca. Com um relato de, parece que uma epilepsia, o menino está jogado ao chão e se debatendo. O menino se encontra naquela ocasião de uma forma deplorável, e o pai talvez ali, já cansado de tantas coisas que tem passado com o seu filho, e ele só pede pela misericórdia de Deus. Jesus pergunta ainda para o pai, e dizendo assim: há quanto tempo isso tem ocorrido? E o pai diz: desde a infância.
Desde a meninice ele tem sofrido esse ataque por espírito. E ele tenta matar o meu filho ou queimado, ou ele tenta matar o meu filho afogado. Vamos ver que desde criança este menino é assolado por espíritos e precisa de Jesus Cristo. Então, irmãos, se pequenos podem ser assolados por espíritos, cabe à igreja pregar a palavra de Deus para a salvação. Quero dizer isso de novo aos irmãos. Se esse relato nos traz que pequenos podem ser assolados por espíritos, cabe à igreja pregar a palavra de salvação para esses pequenos. A igreja de Cristo tem que dar ênfase na pregação do evangelho dos pequenos. A igreja de Cristo tem que trabalhar desde os 3 anos, se possível for, aos adolescentes, pregando salvação, pregando e anunciando as boas novas. Irmãos, há um sério problema com os pais e com igrejas que pensam que crianças são santas e perfeitas. Não é assim que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Os nossos filhos pecam, os nossos filhos falham, os nossos filhos têm malícia, são inclinados à carne, e nós precisamos pregar o Evangelho para eles. Nós precisamos pregar o Evangelho para todas as crianças. Pais que aqui estão, discipulem os seus filhos, falem de Gênesis e Apocalipse, falem das promessas e das bênçãos, mas fale sobre o inferno e fale sobre o juízo eterno. Nós não podemos temer, nós não podemos ter medo de pregar o inferno para os nossos filhos. Nós devemos ensiná-los, nós devemos apregoar, nós devemos falar sobre o Evangelho de Cristo, porque as crianças precisam de Cristo, as crianças precisam da renovação, elas precisam nascer de Cristo, elas precisam estar em Cristo, elas precisam permanecer em Cristo. Por isso, eu digo aos pais que estão aqui, preguem para os seus filhos, de todas as maneiras, de todas as formas, preguem os seus filhos. Os homens que estão aqui, tenham tempo com seus filhos, seja mulher ou seja menina, ou seja menina ou seja menino. Preguem para os seus filhos, sentem com ele, tenham tempo com ele, falem do Evangelho para ele. Não fiquem só, meus irmãos, discipulando com Mickey Mouse, não fiquem só discipulando com bonecas ou apenas com carrinhos, mas falem de Cristo para os seus filhos. O pensamento sobre possessão de demônios, ele percorre em 2 extremos. Então, algumas pessoas perguntam para igrejas reformadas ou pastor reformado: vocês creem que pessoas podem ficar endemoniadas? É claro que nós cremos, porque a Bíblia diz que pessoas ficam endemoniadas. Mas existem 2 extremos nesse aspecto. O primeiro extremo é subestimar o inimigo. Os liberais, os céticos, os incrédulos negam a existência de ação dos demônios. Para eles, o diabo é uma figura lendária e mitológica, talvez como o Saci Pererê. Negar a existência e a ação do diabo é cair nas malhas do mais ardiloso satanismo. Satanás existe, o inimigo das nossas almas existe. Nós devemos lutar, nós devemos rejeitar, nós devemos fugir da aparência do mal. Então, um extremo muito perigoso é achar que ele não existe e achar que ele não tem ação nenhuma. Porém, existe outro extremo, que é superestimar, dar valor demais ao inimigo. E nós vemos aqui em muitas instituições, em muitas igrejas, há segmentos chamados evangélicos que falam mais do diabo do que anunciam Jesus. Pregam mais sobre o exorcismo do que o arrependimento. Vivem caçando demônios, dando nome a eles, conversando com eles, neurotizados pelo chamado movimento de batalha espiritual. Há possessões de demônios? Ah, claro que há. Nós não subestimamos? Não. Nem colocamos ele no valor a mais do que deve. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, anunciar as boas novas. Mas há pessoas que... Já viu aquela pessoa que tudo vê demônio? Tudo vê a cor do cabelo, a cor do batom, a cor da calça, a cor da unha, tudo vê demônio. Falam e dão mais valor para demônio do que o próprio Cristo. Imaginem essa situação de desespero do pai. O Espírito, quando viu Jesus, ele possuiu aquele menino.
E ele começou a se debater demais, caiu ao chão, esfumando, não escutando e não falando. E Jesus está perguntando ao pai. Essa é a cena que está acontecendo. Pare e pense. O menino está sofrendo no chão. E Jesus, ele pergunta para o pai: há quanto tempo que ele está andando assim? Talvez o pai desesperado poderia falar: você não está vendo que ele está se machucando? Vai logo, faça logo. Mas Jesus, ele pergunta ao pai, o pai responde. E essa é a situação que está acontecendo naquele momento. Eu já tentei de tudo, talvez o pai está falando, mas eu estou exausto. Os seus representantes não me ajudaram. Talvez eu fui na igreja, também não tive ajuda. Talvez eu conversei com um pastor, também não tive ajuda. Eu tive um aconselhamento, eu fiz cursos, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não pude ter ajuda. Então, Senhor, será que tem jeito? E sim, se o Senhor puder, estende a mão por minha causa. Um pai desesperado, desesperançoso e ainda enfrenta a incredulidade no seu coração. Ele pergunta: será que o Senhor consegue? No versículo 23 diz assim: ao que respondeu Jesus: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Podemos levar e crer que o Senhor, ele pode fazer tudo àqueles que creem. Mas o que é isso tudo ao que creem? Será que se eu crer que eu posso voar igual um Superman, eu estarei voando e posso me jogar de um prédio? Não, não é isso que Cristo está dizendo. Tudo é possível ao que crer nos planos e nos decretos de Deus. Tudo é possível àquele que olha para as Sagradas Escrituras e vê o resplendor do Senhor e acreditam que os planos e os decretos de Deus podem ser feitos na minha vida e na causa talvez da minha fragilidade e da minha descrença. Ao atacar esse rapaz, esse menino, o diabo não estava atacando somente ele, mas destruindo o sonho de uma família, onde os demônios agem a sinal de desespero. E talvez é assim na vida de pessoas. O inimigo tem trabalhado na vida de um e trazendo desespero na casa da família de todos. Onde eles não são confrontados, onde o evangelho não é pregado, a invasão do mal desconhece limites. E eles vão fazendo o que eles querem, o que desejam de qualquer maneira. No versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. O pai tem uma fé cheia de incredulidade. Não é uma fé viva e eficaz, mas é uma fé com falhas. É uma fé com debilidades, com buracos. É uma fé sem a verdadeira esperança. É uma fé sem vida. É uma fé apenas por fé. Fé por ter fé. É protestante não praticante. É aquela pessoa que fala evangélica, mas não vai no culto. É fé apenas por ter fé. Mas irmãos, aqui eu vejo uma cena belíssima e encantadora das Sagradas Escrituras. Ver esse relato, o pai que está o filho endemoniado, o pai que está vendo o filho se debater e sofrendo e exausto, ele fala assim: Senhor, a minha fé é debilitada. Se o Senhor pode fazer, ele toma a resposta: tudo pode aquele que crê. Então ele fala: Senhor, eu creio, mas ajude-me na minha pequena fé. Ajude-me na minha falta de fé, porque eu estou perdido nisso. O pai pede ajuda para crer. E isso para mim é uma cena belíssima. Porque muitos ateus, eles não pedem ajuda ao Senhor para crer. Eles apenas ficam nos seus próprios intelectos. O pedido mais sincero, o pedido mais iluminado e um dos pedidos mais belos que eu vejo nas Sagradas Escrituras é: Senhor, ajude-me, porque me falta fé. Nós estamos falando de um pai que está à beira de perder um filho. Nós estamos falando de alguém que está desesperado, que não achou alento e não achou aconchego nos discípulos de Cristo. Ele está à beira da sua falência da fé, mas ele pede ao Senhor: Senhor, na minha falta de fé, ajuda-me, porque sozinho eu não dou conta, sozinho eu não aguento. Muitas pessoas que não têm fé
não conseguem ter essa humildade, essa simplicidade de falar: Senhor, eu sou incrédulo. Uma vez eu perguntei para um pastor que se dizia muito espiritual, eu perguntei: você já teve crise na sua fé? Você já teve crise na sua... já teve incredulidade? Ele disse para mim: jamais, porque crente nunca falta fé. Eu disse para ele: tu és o único que eu conheço até hoje, e eu sou pecador. Irmãos, quem somos nós para dizermos que sempre somos cheios de fé? Quem é eu e você para dizer que todo dia acordamos e falamos: hoje eu estou cheio de fé, as coisas vão acontecer? Quantas vezes não são, meus irmãos, que os nossos filhos ficam doentes e o desespero bate ao nosso coração? Quantas não são as vezes que alguma coisa sai do nosso controle, alguma coisa, uma briga matrimonial, uma discussão na família, que você fala: meu Deus, isso não vai mudar, essa situação não vai mudar, e o que eu vou fazer? E a dica para a nossa vida é ter a simplicidade desse homem: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me porque eu estou fraco. Eu estou, Senhor, sem orar, e eu estou sem buscar, ajude-me. Que oração sincera, ou que pedido belíssimo. Então, mas Jesus, ele, no versículo 25 e 27, diz assim: vendo a multidão que ia chegando, correndo para ele novamente, Jesus, com todo o seu poder, ordena que o espírito vá embora e nunca mais volte. O espírito agita o menino muito forte e ainda lança no chão, e o povo dizia: morreu. No texto que nós lemos semana passada, era Pedro que falava que não deveria, né? Aqui é o povo, o pai está desesperado, o pai quer uma ajuda. Jesus espera o demônio vai embora. Aí tem aquela pessoa que não consegue ficar calada, ele fala: morreu. Já viu, gente, que quando você está tentando sair do buraco, você está tentando sair da crise, está tentando sair de alguma situação difícil da sua vida, você está tentando, não vai dar certo. Filho do cão, não é? Tem gente que ele perde a oportunidade de não falar. Quando fala o que não deve. Então aquele pai, ele já passa pelo teste da fé, logo ele já passa pelo teste da fé. O demônio vai embora, o filho agitado cai no chão, aí o amigo está do lado, morreu. Dá certo não. Parece que quando a gente está querendo, já viu quando você está saindo de uma crise de fé, que você está buscando o Senhor, que você está começando a fazer um devocional, aí você está buscando o Senhor, aí você está fazendo, a mulher ali, ela está na paz do Senhor, aí entra o marido tribuloso já falando algumas coisas que ela não gosta, ela fala: eu vou ficar em paz, eu vou ficar em paz. Aí ela pede para o marido: olha o arroz, porque eu vou trocar a criança. Aí o arroz queima. Aí ela fala assim: meu Deus do céu, parece que alguém está dizendo morreu. Eu estou tentando sair dessa crise de fé, estou tentando sair dessa crise, e alguém vem, e aí a pessoa vai para o serviço, acontece alguma coisa, aí a pessoa fala mal, fala de um feito que você fez, você erra no serviço e fala: meu Deus, eu estou tentando, e a nossa oração é: Deus, ajuda. Não é decretar, irmãos, não é profetizar, irmãos, não é orar 5 horas, irmãos, é uma oração simples: ajuda, porque me falta fé. Mas Cristo estende a sua mão. Aquele menino que estava agitado, agora está em paz. Aquele que estava com um grande problema, se encontra bem. Se levantou o menino, e agora é diferente. O espírito que atormentava havia saído da sua vida. Agora, provavelmente, ele pode escutar e pode falar e abraçar o seu pai, sem estar endemoniado. O Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo, opera mais uma vez um exorcismo, o quarto exorcismo em Marcos, vitorioso sobre os poderes das trevas. Esse é o nosso Cristo, vitorioso sobre o poder das trevas. Não há demônio que não possa ser expelido pelo nome de Jesus Cristo. Então, no versículo 28 e 29, ao entrar à casa dos discípulos, perguntaram: por que não conseguimos expulsar esse demônio?
O Senhor respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. De uma forma abrupta, Marcos ele relata o milagre do menino e agora vai direto para casa. Talvez ele quer mostrar para nós o porquê que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. Os discípulos poderiam estar indignados com o seu mais novo fracasso. Você já fracassou, irmãos? Irmão, você já fracassou? Você já começou alguma coisa e talvez não conseguiu dar andamento? Você já tentou alguma coisa e aquilo não deu muito certo? Irmãos, um dos primeiros princípios é quando nós fracassamos, Deus nunca perde. E Deus nunca é fracassado. Talvez você passe por uma batalha de oração pelos seus filhos, você passa por uma batalha de oração por algumas coisas, e às vezes você fracassa. Mas sabe que Deus nunca fracassa. Deus nunca perde. Ele é o Deus vitorioso, soberano sobre todas as coisas. E os discípulos estão assim: por quê? Por quê? A pergunta deles é: por quê? Jesus nos leva a uma resposta, não da ortodoxia, de ler mais, de entender mais sobre Ele, mas eles levam sobre a ortopraxia, que significa uma vida de prática da fé e de piedade. Os 3 discípulos que estavam no monte, de vez de orarem, o que eles faziam? Eles estavam dormindo, e eles nos representam. Os 9 discípulos que estavam embaixo do monte, de vez de orarem, eles estavam discutindo. Então, nessa cena do capítulo anterior, dos versículos anteriores e dessa, nós vemos uma crise dos discípulos. Chamados para orar, estão dormindo. Chamados para buscar a Deus, estão discutindo. Aí eu pergunto para nós nessa manhã: o que estamos fazendo? Dormindo, discutindo ou orando? O país, Brasil, está indo de mal a pior. As dívidas têm aumentado, suspeitas de epidemia. Nosso país ele pode ser um país onde nós não teremos mais liberdade de falar sobre o Evangelho, ok? Poderíamos estar em crise e até discutir sobre isso, mas nós estamos orando. A Igreja de Cristo nunca perdeu. A Igreja de Cristo sempre foi perseguida, por muito tempo. Até os dias de hoje, lugares são perseguidos, mas ela nunca perde. Mas o que lhe falta nos crentes não é dormir, não é discutir. O que lhe falta nos crentes é orar. Eis uma piedade que os crentes têm deixado de canto: a oração, a súplica e a devoção a Deus. Jesus ensina aqueles discípulos que devem ter uma vida de oração. A capacidade não é própria. O sucesso do ministério não é pela força e pelo intelecto humano. Não existe vitória automática. Os discípulos devem ter uma vida de oração. Nós aprendemos que porque você é crente, você vai ter uma vitória automática. Porque você é crente, as coisas vão acontecer rapidamente na sua vida. Porque você é cristão, você vai ter um sucesso na sua vida rápido, pela sua força e pelo seu intelecto. Os coaches ministram isso. Não, a nossa vida, ela é desenvolvida através de oração. A igreja cresce quando está de joelhos. Os ministérios crescem quando eles estão de joelhos. Os trabalhadores estão de joelhos, clamando e suplicando a Deus, clamando e orando ao Senhor. Eis uma coisa, meus irmãos, que nos tem deixado com falta de fé: pouca oração. Então vamos para as aplicações pessoais. Eu trouxe 5 aqui, como de costume. Primeira aplicação: discussões com religiosos são infrutíferas. Há pessoas que mais discutem do que oram. Irmãos, eu quero aconselhar aos irmãos a talvez deixar de canto discussões infrutíferas com os religiosos, discussões que não levam a você a nada e só deixam os seus corações aflitos. Talvez você pode ser um grande apologeta, um defensor da fé. Continue defendendo a sua fé. Escolha as suas boas discussões, porque nós temos que fazer algumas boas escolhas em discussões, mas há discussões que são infrutíferas, não levam a nada, só nos levam a não orar, só nos levam a não dobrar os nossos joelhos. Muitas vezes, segundo ponto, muitas vezes fracassamos porque a nossa vida de oração
não existe mais. Deus, ele sempre vai ser exaltado. Deus, ele sempre vai ser glorificado. Mas nós fracassamos muitas vezes porque nós não oramos mais. Sabe por que eu e você ficamos mais carnais? Porque nós não oramos mais. Nós não temos mais uma vida de oração. Nós esperamos o culto de domingo. Nós esperamos a oração de alguém. Nós esperamos que alguém faça alguma coisa, mas Deus nos chama para estar em oração com Ele. Terceiro ponto, precisa de fé para ver o milagre. A incredulidade barra muitas coisas em nossas vidas. E é uma verdade, irmãos. Como que Deus vai agir se não há fé em nós? Deus, ele pode agir? Claramente que pode agir. Mas o que agrada ao Senhor é entrarmos diante dele com fé. Você tem falta de fé? Você está fraco na fé? Você está debilitado na sua fé? Você está incrédulo nesse tempo? Faça a oração essa manhã. Senhor, ajude-me, porque eu estou sem fé. Quarto, Jesus é aquele que se compadece e liberta os que estão em cativeiros. Crianças, adultos, idosos podem estar sendo influenciados por espíritos malignos, e a Bíblia nos ensina isso. Isso não é a teologia do medo e nem a teologia de pressão sobre as pessoas, mas nós devemos pensar a respeito que o Senhor liberta aqueles que estão em cativeiros. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. O que está mais difícil na sua vida? Qual é o maior problema da sua vida? O que traz mais incredulidade na sua vida? Ore e creia que o Senhor é libertador. Ele liberta aqueles que estão em cativeiros. E quinto e último, chama a minha equipe de música, não adianta saber sobre o Cristo se não tiver uma vida com Ele. Jesus nos chama para ter uma fé e vida de oração. Irmãos, eu quero fazer uma breve reflexão para terminar esse culto. Esse pai, ele tem um grande problema, que é com o filho dele. E o Senhor está diante dele. Ele pede. Se você crer, tudo pode acontecer. E o pai sinceramente diz: Senhor, ajuda-me, porque eu não tenho tanta fé. E eu quero perguntar para você hoje: onde que é que hoje você precisa do auxílio do Senhor, que você precisa dizer: Senhor, ajuda-me, porque eu não tenho fé? Talvez seja uma sua própria experiência com Deus. Você não ora mais, você não busca mais, você não se entrega mais ao Senhor, e a incredulidade tem tomado conta do seu coração. Talvez seja por conta dos seus filhos, que você não acredita que possa haver uma mudança, porque você já tentou demais, e você pede o auxílio do Senhor: ajuda-me. Talvez seja dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, que você tenta e as coisas parecem que não vão, não acontecem, e você tem que pedir ao Senhor: ajuda-me, porque eu não creio que essa situação pode mudar. Mas o Senhor estendeu a mão para aquele menino, e do chão que ele estava, ele o levantou, sã e salvo. E o Senhor pode fazer isso conosco, aumentando a nossa fé, nos dando o dom da fé, para crer na soberania e no governo de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar e suplicar ao Senhor.